Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, podeis tomar os vossos assentos. Obrigado por esse gesto tão especial e bonito. Louvo a Deus de todo o coração pela vida do muito digno pastor da igreja, pastor Eduardo, sua digna família, e o cumprimento. E louvo ao Senhor por estar aqui nessa data tão especial e tão importante para ti. E ser honrado por Deus por traduzir a sua preciosa palavra aos nossos corações nesta noite. Aqui estivemos pela manhã, ministramos, ouvi durante o dia os pregadores, os palestrantes, e aprove o Senhor aqui estarmos para louvar ao Senhor mais uma vez. Amém, meus irmãos? Amém. Louva a Deus pela vida dos nobres pares. Para tanto os convido que abram as Bíblias no livro de Salmos 102. Relutei, confesso, com Deus para pregar esta palavra, todavia, o Espírito de Deus fez descer ao meu coração isto e quero compartilhar com você. É uma palavra um tanto que difícil, todavia você vai entender, pela instrumentalidade do Espírito Santo você vai compreender. Salmo 102, verso de número 6 e 7, diz assim a Bíblia: Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como uma coruja na solidão, velo, e sou como um pardal solitário no telhado. Amém. Meus queridos e amados irmãos, é importante, no dia que se chama hoje, precisamente, neste tempo de celebração, de aniversário, comentarmos e iniciarmos filosoficamente sobre a vida. Já parou para pensar na vida? Creio eu que no dia do seu aniversário você pensa na vida. O que fiz, o que deixei de fazer, o que posso fazer. Obrigado por estar vivo. Viver é uma maravilha. Os filósofos e eruditos dizem e concluem rapidamente para você entender o seguinte: a vida é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucedem sem cessar. Compreendem isso, falam isso, e a gente, se não confirma, a gente tem as nossas ressalvas, mas o certo é que a gente pensa acerca da vida. Eu sou crente, pastor, eu gosto de espiritualizar tudo, então vamos espiritualizar um pouco. Paulo apóstolo sabe um pouco acerca da vida, e entende acerca da vida, e fala acerca dela. O que é que ele fala? Ele escreve na sua missiva, na sua carta a Timóteo, no capítulo de número 4, na segunda carta, ele coloca no versículo de número 7, eu, Paulo, apóstolo, já estou sendo oferecido e eu tenho combatido o bom combate. Acabei a carreira e guardei a... É normal, é natural que Paulo fala nas entrelinhas acerca da vida, quando ele diz isso. Na antessala de sua morte, ele propala isso, ele fala isso. E quando ele diz tais palavras, ele faz-me entender, e você entender também, que a vida para ele não é nada mais do que uma carreira. Combati o bom combate, terminei a carreira que me está proposta. Veja que interessante e curioso, para ele a vida nada mais é do que uma carreira. O escritor anônimo aos Hebreus não fica por baixo, ele conclui um pouco acerca da vida. Ele vai no seu capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: deixando de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, prossigamos a carreira que nos está proposta. Eu não sei se você é do interior, assim como eu sou do interior do estado de São Paulo, mas carreira para mim é quando o pai chega em casa e o menino está ali junto com o pai, e o pai diz: filho, dá uma carreira ali no quarto e pega um chinelo para mim. E aí o menino dá aquela carreirinha e pega o chinelo e vem. Isso é carreira. Agora, o escritor anônimo aos Hebreus conclui que a carreira é isso, a vida é isso. Veja, querido e amado irmão, há um detalhe sobrenatural aqui. Não é uma carreira pequena, não é uma carreira disponível apenas àqueles que pensam acerca da carreira, não. Veja também que o escritor Tiago, ele não fica por debaixo. Apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 14, ele detona uma palavra que deixa o meu coração embasbacado. Como pastor, sim, deixa o meu coração todo assim, amargo, porque ele conclui que a vida é como um vapor que aparece e logo desaparece. Eu acredito que você já viu sua esposa cozinhar feijão, e ela cozinha na panela de pressão. Quase me vem ao coração esta palavra quando eu vejo a minha esposa cozinhando feijão.
eu vejo que sai um vapor de cima do pino da panela de pressão. É ou não é, irmãos? Aquilo ele chama de vida. Aparece e já desaparece. Agora, eu quero com você ficar com a curiosidade do apóstolo Pedro, que sendo indouto, sem letras, como a gente estudou aqui essa manhã, meu irmão, ele entende que a vida nada mais é do que um tempo de peregrinação. Capítulo 1 de sua carta, no versículo de número 7, ele diz assim: andando com toda diligência, tendo por certo que durante o tempo da vossa peregrinação, tempo de peregrinação, ele detonou as palavras e disse: isso é a vida para mim, é um tempo de peregrinação. E aí eu comecei a entender, meu Deus, um tempo de peregrinação, como é isso? De que forma eu vou entender isso? E o Espírito de Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você a seguinte ideia: não é o que a vida é, nem tampouco o que Deus é em sua vida. Pastor, como assim, pastor? A gente é crente, isso é um culto, pastor. Isso não é um debate para o senhor ficar deblaterando aí palavras, não. Isso, meu irmão, é um culto. Eu vou trazer para o lado espiritual para você entender, meu irmão. A vida, nada lhe importa e desinteressadamente Deus está acerca da vida. Pastor, sim, o tchan da vida e a referência da vida e a grandeza da vida e a finesse da vida não é, pastor, o que Deus é nela. Tampouco, meu irmão, porque Deus é, independente da vida existir ou não. Se esse planeta aqui fosse criado e somente existissem os animais, Deus assim os fizesse, e não existisse um homem sequer, a vida pouco importaria, como pouco importa para Deus. O fio da sua existência é tão insignificante diante de Deus que o escritor paralelo bíblico, ele diz que é como um tear de uma aranha. Basta apenas um toque e ele já morre. As pessoas que estavam vivas ontem, hoje, talvez não deveriam estar. Ou assim, de hoje para amanhã, porque a vida passa como um conto ligeiro. Então, pastor, já que não é o que Deus é na vida e não é o que a vida é, o que é, pastor, então? O grande espiritual aqui, o grande extraordinário para nós é o que eu sou na vida. É o que eu sou na vida. Pastor, o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver com o pastor que está fazendo aniversário? E o que é que isso tem a ver com o 102? Quem que escreve o 102? Davi. E ele escreve exatamente no momento em que ele está vivendo a questão da vida dele. Pastor, como assim? Davi vem escrevendo esta expressão que nós temos acabado de ler aqui, a seguinte coisa. Ele diz: eu sou como um pelicano no deserto. Eu sou como uma coruja na solidão, e eu sou como um pardal que está no telhado solitário. Quando é que ele escreve, pastor? Em que tempo de sua vida ele escreve? Ele escreve quando ele está vivendo um dos seus piores claustros, espiritual, e como um pai, como um rei, como um déspota. Davi, o grande estadista, o grande rei de Israel, agora tem um problema dentro da sua própria casa. Com quem, pastor? Com seu próprio filho Absalão. Absalão assenta em seu coração de ser como o seu pai, de destronar o seu pai. Asseclado com Joabe, junto a Joabe, ele faz um conluio contra o seu próprio pai. Ele se reúne contra o seu pai e levanta-se como déspota na sua grandeza e na sua portentosidade. Diz-nos a Bíblia Sagrada que até que assume, até que se assenta. Por quê, pastor? Porque o seu pai é inteligente e já viveu muito acerca da vida, sabe acerca dela, tem estrutura acerca dela, tem experiência acerca da vida e não bate de frente com seu próprio filho. Ele diz: é melhor eu sair de Jerusalém, é melhor eu deixar a terra e deixar com que o meu filho quebre a cara, em outras palavras. Diz a Bíblia que Salomão invade o palácio, toma o palácio, assenta-se no trono real de Davi. E aí, pastor? E aí Davi pega e cobre-se de pano de saco, coloca cinza sobre a cabeça e parte, ele e seus amigos velhos, para a terra do desconhecido, para a terra do além. E é para mim um dos versículos mais terríveis da Bíblia Sagrada acerca de Davi. Qual é, pastor? 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 20, eu tenho a ideia de um Davi frustrado. Eu tenho a ideia de um Davi decepcionado.
Eu tenho a ideia de um Davi nervoso com a situação, mesmo porque Deus não havia permitido ele brigar. Ele entrar numa situação claudicante para com seu determinado filho chamado Absalão. A Bíblia diz assim: e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços, e todo o povo que com ele ia, cada um cobria a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Eu tenho a ideia de um rei, meu irmão, que sobe descalços a uma ladeira, chamada ladeira do Monte das Oliveiras, olhando para trás e chorando, dizendo: não é possível que eu fui traído por aquele que eu amava, não é possível que eu fui traído por aquele que eu respeitava, por aquele que eu queria bem. Ó, meu filho fazer isso comigo, eu esperava isso de todo mundo, mas do meu filho. E Davi sobe chorando. Agora, o interessante é que quando ele chega lá em cima, no cume do monte, ele olha para trás e a multidão que vem com ele, velhos, amigos, até mesmo parentes, diz a Bíblia, ele percebe que vem trazendo a arca do concerto, a arca da aliança nas costas do sacerdote, meu irmão. Zadok está lá com a arca assim nas costas, e ele diz: mas peraí, só um instantinho, senhores, a arca está aqui. E então eles dizem: é claro, meu rei, o senhor não é o rei? Como é que o senhor pode não querer que a arca esteja com o senhor? Se o senhor está com a arca, o negócio vai ficar bom para o nosso lado. A gente está trazendo a presença do Senhor. Mas pera um pouquinho só. O que culpa tem a cidade com os meus problemas pessoais? Que culpa tem Jerusalém, o lugar onde fica a arca, com os meus problemas internos, com a minha casa, com aquilo que eu sofri com meu filho? Volta e devolve essa arca no lugar santíssimo. Isso me empolga, meu irmão. Sabe por quê? Porque o seu problema não tem nada a ver, querido, com a presença de Deus. A presença de Deus deve estar no seu devido lugar. Por que Davi fala isso, meu irmão? Porque se a presença de Deus não está lá no lugar santíssimo, não poderia ser aceitos os holocaustos, o povo não poderia enviar ofertas, o povo não poderia chegar diante de Deus. O que o seu problema tem a ver com a presença de Deus? A presença de Deus é real, ela é inestimável, ela é gloriosa. Se você sente ela nesse santuário, se esquece dos problemas e dá lugar à presença do eterno Deus aqui, meu irmão. Pastor, sim, senhor. Agora há um detalhe aí sobrenatural que eu não posso passar por cima. Entrar com a arca no lugar santíssimo não é para qualquer um. Entrar com a arca no lugar santíssimo, há um outro detalhe. Qual, pastor? Joabe cercou a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Absalão está como rei. Ninguém entra, ninguém sai. Agora imagine você, Zadok descendo com o filho de Abiatar, com o seu filho Aimás, descendo e dizendo: a gente precisa devolver esse utensílio de ouro. Imagine você. Por que vocês estão trazendo essa arca? O lugar da arca não é o lugar santíssimo? É, meu senhor, sim, senhor. Por que vocês estão aqui? É porque a gente acompanhou Davi. E a gente acompanhando ele, olha, o que acontece? Nós vamos ter que devolver a presença do Senhor agora. Eu acredito que o medo deles foi intenso, que o escritor paralelo à Bíblia diz assim: demoraram 3 meses para eles colocar a arca no lugar santíssimo outra vez. Pastor, me prova, pastor. Meu irmão, quando a arca chegou ao lugar santíssimo, que Davi a colocou, ela estava na casa de Obed-edom, lembra? Quando Davi a trouxe, a Bíblia diz que intensa foi a glória do Senhor, que Davi ficou desnudo, quase desnudo, e começou a dançar, porque a arca do Senhor havia chegado. Então, para entrar a arca do Senhor, para voltar à presença do Senhor, é um ritual espiritual. Pastor, sim, senhor, não era ir na surdina lá, afastar a cortina do templo e colocar de novo a arca lá dentro, não, precisava ter um ritual. Eu não sei, não me perguntem onde eles deixaram a arca durante 3 meses. Mas por que esses 3 meses e por que esse período? Para Deus, lá em cima do outeiro, visitar o rei de Israel, Davi, e dizer assim: escreve aquilo que eu te dou. Lá em cima do outeiro, junto com seus amigos velhos, lá em cima do outeiro, olhando para a cidade de Jerusalém e ainda lastimando o que teria acontecido, diz a Bíblia que enquanto eles voltaram, Davi diz: eu vou me pôr ali e não sairei dali até que cheguem novas de que vocês colocaram a arca no lugar certo.
A Bíblia diz que Davi fica ali. Nesse período, nesse interregno de tempo, 3 meses, Davi pega o papel, pega a caneta, e ninguém tira da minha cabeça que ele pegou a harpa, debruçou-se sobre a harpa e dedilhou o 102 que nós lemos. E o que ele escreve? Eu sou um pelicano no deserto. Pergunto, o habitat natural de um pelicano onde é? No mar. Pelicano é ave marítima. O que faz um pelicano no meio do deserto? É o que Davi está fazendo no meio daquele outeiro. Olhando para a situação e dizendo, é impossível que eu esteja aqui. É impossível que Deus me trouxe aqui. Eu olho para a cidade está tomada pelo meu próprio filho. O meu lugar é lá. Por que o Senhor está me colocando aqui? Para dar-nos a entender que ele entendeu o que era a vida que ele estava vivendo. O negócio não é o que Deus é na vida, nem tampouco o que a vida é na vida. O negócio é o que você é na vida que você está vivendo. Davi entendeu que ele era um pelicano no meio do deserto. Estava fora do seu habitat natural. Imagina Davi fechando os olhos e se deparando com as quesilhas, com os detalhes que aconteciam em Jerusalém, que aconteciam na cidade, e traziam até ele, para ele decidir, para ele fazer juízo de valor. Eu imagino Davi fechando os olhos, escutando o cântico das mulheres passando. Saul matou milhares, porém Davi, dezenas de milhares. Agora ele não ouve mais, agora ele está sozinho, lá no meio do deserto, olhando para a situação e diz, eu sou o rei de Israel, cadê minha coroa? Cadê o meu sapato? Eu estou aqui sofrendo à mercê dos amigos. E diz a Bíblia que nessa hora aparecem os verdadeiros amigos. Nesta hora aparece um velho chamado Barzilai. E o que é que Barzilai faz, pastor? Eu já te conto o que ele fez. Diz a Bíblia que Davi está lá sofrendo, ele diz, eu sou como um pelicano. E aí ele coloca essas palavras porque ele sabe que um pelicano, ele tem reservas naturais. Como é que é, pastor? Sim, senhor. Qual é a ave chamada pelicano, meu irmão? É aquela que tem um papo que encosta no chão alguns. O que tem dentro daquele papo, pastor? Restos. O pelicano comeu uma comida muito boa, um pescado muito bom lá no mar. Não sabe que dias vão vir depois. Ele coloca na reserva. E ele diz assim, um dia eu posso precisar uma vez mais. Davi coloca essa expressão aqui para dar a entender que a sua vida não é de momentos. A sua vida precisa ter reserva. Pastor, o que é que o senhor quer traduzir para nós? Ei, você olha para a situação que você está vivendo aqui na América e diz, é impossível eu estar nesse país. É impossível Deus ter me trazido para essa nação. Eu te tenho uma palavra declaratória de Deus. Ei, você é um pelicano no meio desse deserto. Todavia, tu tem reserva. Tu tem reserva, rapaz. Sabe o que é, meu irmão? As reservas de oração do nobre pastor. Eu acredito que na madrugada, cavucando Deus e dizendo, Senhor, me dá reserva. Senhor, eu estou com um problema insolúvel, eu não sei mais o que eu faço, Senhor. Como é que posso eu estar aqui? O Senhor tem me dado mensagem, o Senhor tem me dado liderança, o Senhor tem me dado intelectualidade para administrar o seu povo, e eu estou aqui, Senhor, pregando evidentemente para pessoas, todavia, mais cadeiras do que pessoas. Senhor, o que é isso? E Deus diz, meu filho, tu tem reserva, aguenta. Espera, a notícia boa vai chegar. Espera, vai aparecer aquilo que eu tenho te prometido, pelicano de Deus. É ou não é a sua vida assim, meu irmão? Vamos puxar pela memória aqui. Agora eu vou rasgar o verbo, vocês vão ficar bravos comigo ou vão me amar. Como é que é, pastor? Meu irmão, você lembra daqueles cultos abençoados que você viveu lá no Brasil? Oh, pastor, eu lembro daquela igrejinha de chão batido e a glória descia, a poeira subia, o negócio acontecia, você ia embora flutuando. Eu lembro, pastor, pois é uma reservinha que Deus deixou. Hoje você está aqui, alimente-se dessa reserva, rapaz. Pastor, aí o senhor se complica, pastor. Aí o senhor se complica. Por quê, meu irmão? Porque a reserva do pelicano, ela acaba. Acaba. Ou se acaba, reserva foi feita para acabar, meu irmão. Uma hora vai acabar. Não confia na reserva do teu carro de gasolina, você fica na rua aí. A reserva um dia acaba. Mas quando a reserva acaba e tu é um pelicano no deserto, Deus envia a providência. Como é que é, pastor? Prova, pastor. 17 lá de 2 Samuel.
17, 2 Samuel, versículo 27. E sucedeu que chegando Davi a Manaim, sobe filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e de Barzilai. Lembra que eu disse dele? O gileadita de Rogelim. O que é que eles fizeram? Trouxeram cama, bacia, vasilha de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, fava, lentilha, torrada, mel, manteiga, ovelha, queijo, vaca, e trouxeram a Davi o povo que estava com ele, dizendo: esse povo está faminto, esse povo está cansado, e esse povo está sedento. Todavia, a providência de Deus para a tua vida, Pelicano. Se você crê, recebe. Pastor, sim senhor, vamos trocar em miúdos aqui? Não foi aqui nesse país que Deus mais proveu na sua vida? Vamos ser sinceros, meu irmão? Não foi aqui nesse país que Deus mais proveu na sua vida? E aí, eu entro com os meus jargões. Lá no Brasil, pastor, sapato Vulcabras 752. Lembra? Lá no Brasil, Barra Forte. Quem lembra de Barra Forte ainda? Hã? Lá no Brasil, Variante, Fusca e Mobilete. Lá no Brasil, comprando na Pernambucana e pagando em 12 prestações sem juros. Agora, interessante, ia para a igreja, chegava lá, era o primeiro crente a chegar, dava glória, levantava até os pés dizendo glória a Jesus. Aí vem para a América. No Brasil, comia cachorro quente na rodoviária. Quem já fez isso, meu irmão? Será que sou sozinho aqui ou não? Hã? Comendo do cachorro quente da rodoviária, que é esse purê. Lembra disso, irmão, no Brasil? Passava purê em cima, jogava batata frita, aquilo era a felicidade da família. Uma vez por semana ia num negócio desse. Aí chega aqui, sabe o que Deus faz? Deus faz comprar à vista e pagar. Deus faz andar de Mitsubishi, carro importado, perfume só dos melhores, sapato brilhoso, cromo alemão, gravata da última moda. Aí vem para a igreja e não dá glória, não exercita a fé, não exalta. Ei, você está no santuário hoje, tu é um pelicano de Deus. A reserva de Deus sobre a tua vida está descendo, a torneira de Deus está aberta. Pega hoje a providência. Pega a providência de Deus chegando para a tua casa, para a tua família. Cadê aqueles que vivem debaixo da providência aí? Tem alguém que vive debaixo da providência? Se solta hoje, se solta hoje. Joga a mão lá em cima e adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu acredito que nesse altar também a gente vive debaixo da providência. Estamos fora do nosso habitat natural, todavia a providência é Deus. E aqui muito mais. Pastor, então se o senhor pregar essa mensagem no Brasil não dá certo, porque aí o que o senhor vai falar de lá? Ei, você não sabe que aqui nós somos peregrinos e forasteiros? Você não sabe que aqui somos celestianos? Ou você é daqui? Ah, pastor, eu gosto muito daqui. Você é cidadão do céu. Então o tempo que você está passando aqui é como um pelicano no deserto. Hã? Tem pelicano aí por meio ou eu estou sozinho? Hã? Davi, quando está vivendo essa cena, escreve: sou um pelicano aqui nesse deserto. Aí consegue entender um pouco mais e Deus revela assim: Davi, escreve mais do que você é na vida. Ele diz: eu sou com a coruja na solidão. Por quê? Porque Davi não pode dizer para os seus amigos, para os velhos que estão com ele, que ele está vivendo a sua pior fase. Por quê, pastor? O líder nunca pode demonstrar aquilo que ele vive. Você sabe disso, meu brother. Ele segura, ele se mata, ele aguenta aquilo para dentro, mas ele não passa, ele transmite sorriso, felicidade. Com certeza Davi disse: sou um pelicano. Aí Deus diz: completa, Davi. Ele disse: sou uma coruja na solidão. Estou aqui com os amigos verdadeiros que estão comigo na prova. Todavia, nas minhas madrugadas eu saio, fico sozinho. Por quê? Porque a coruja, o símbolo dela, é o animal noturno. Você sabia que a coruja é o único animal que só dorme 4 horas das 24? Quê? Sim, senhor. Davi não dormia. Imagine a agonia do pai de ver o filho destronando ele. O clarão da cidade sobe, ele diz: o meu lugar é lá, mas eu fui destronado pelo meu próprio filho. Ninguém tira da minha cabeça que ele se esvaiu em lágrimas. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre a coruja e descobri que esse é o único animal que chora. O último piado da coruja na madrugada é um piado agoureiro. Vocês são do interior, vocês vão entender.
O agouro da coruja faz a gente tremer, ela chora. Há quem diga que já viu até lágrimas descer dos olhos da coruja. Pastor, sim senhor, Davi está no seu momento de lágrimas. Por isso escreve, eu sou como uma coruja na solidão. A coruja já é um pássaro solitário, sim ou não? E agora está sozinha, chorando, nas madrugadas, jogado à mercê da sorte, sendo traído pelo seu próprio filho, acabado, dilacerado, com a alma agoniada. Todavia diz, eu sou como a coruja. Agora, o que ninguém sabia é que a coruja também enxerga nas noites mais escuras. Davi está chorando, mas a memória e a fé estão latejando do coração. Eu ainda serei rei naquele lugar. Aí surgem as perguntas e os questionamentos pastorais e ministeriais, transliterando ao pastor. Foi o senhor que me chamou mesmo? O senhor me chamou para ficar chorando nas madrugadas? Eu não acredito que os senhores pastores aqui nunca viveram essa situação. Não foi o senhor que me chamou naquela vigília, naquela madrugada? Foi, filho. Mas agora é a hora da lágrima. Eu não vou derramar bênção sobre você e não vou te tirar daí enquanto não sair do seu canal lacrimal a última gota de lágrima que você tem para oferecer. Mas fique despreocupado, filho. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, aleluia. Você pode estar vivendo um período de lágrima, meu irmão, mas a vitória vem ao amanhecer. Descansa e sossega o teu coração. Pastor, prova bíblica, pastor, que o senhor tem para isso. Ninguém tira da minha cabeça, pastor Manuel, com a devida vênia, o devido respeito. Ninguém tira da minha cabeça que o chorão Jeremias está no calabouço só a chorar. Ele não tem mais palavra para dizer a Deus. Ele está no calabouço. O que é calabouço? Água, terra, barro, insetos. Ele está jogado. Ele começa a clamar. Ele é o chorão. Ele chora. Chora, chora, chora. O ouvido do rei não ouve o choro dele. Mas o ouvido do mendigo escuta ele. Que mendigo, pastor? Ebed-Meleque. Está sentado à porta do palácio a mendigar, mas de repente ouve. Sim, mas eu estou ouvindo alguma coisa, não estou te tá vindo. E vai com o seu ouvido, a percepção de Ebed-Meleque me encanta. Diz a Bíblia que ele vai com o seu ouvido e acha, Jeremias que está no calabouço. Eu com a minha mão não posso estendê-lo e tirar de lá, todavia vou falar com o rei. Chega no rei e diz, rei, eu preciso tirar um profeta do calabouço. E o rei diz, você não tem dinheiro da minha parte. Você não tem corda da minha parte. Mas debaixo da tesouraria tem estopa. Tem trapo. Pega trapo e tenta tirar ele. Em outras palavras, mendigo, você só merece trapo. Todavia, tenta fazer alguma coisa. Ele vai lá e pega os trapos. Mal sabia ele que trapo misturado com água vira uma corrente de resistência. Que pastor, você nunca fez isso, meu irmão? Pega uma estopa, junta ela e bota água, ela fica dura, ela fica resistente. Deus sabe o que faz. Para livrar um chorão do calabouço, Deus manda o mendigo, imagine o mendigo. Jeremias, a tradução antiga bíblica diz, coloca debaixo do seu sovaco. Coloca debaixo dos seus braços, ele coloca. Com dificuldade. Pastor, quem é que molhou para ele o trapo? As suas lágrimas. Ninguém tira da minha cabeça que as lágrimas vão banhando o trapo. Ele diz, não é possível que o rei não me viu, não é possível que o sacerdote não me viu, não é possível que esse mendigo tenha me visto. E aquela água vai resistência dando ao trapo. E de repente ele começa a ser alçado, começa a subir e chega lá. Sabe o que eu quero te dizer? Enquanto você chora, Deus te tira do calabouço. Enquanto você vai sendo uma coruja, Deus vai se levantando em seu favor. Se você pode, adore e celebre ao Senhor. Não é possível que você ainda não chorou. Pastor, eu sou durão, pastor. Eu até para nascer não chorei, irmão. Deus pode hoje usar um instrumento que quase ninguém prega. Qual, pastor? Um desentupidor de canais lacrimais. Pastor, Deus tem, irmão. Deus sabe onde mexe. Deus toca lá na ferida e você não tem como não. Eu tenho que chorar. E se quebra diante de Deus e Deus fala assim, eu só queria essa lágrima sua para te dar vitória.
Davi está sendo um pelicano no deserto, está sendo uma coruja, chora demais. Mas aí vem a complementação do 107, ele diz, velo. Isso me encanta. Essa palavra aqui, vocês podem pregar ela o ano inteiro. Velo. O que é velo? Espero. Velo. Velo, agora não mais como um pelicano. Velo, agora não mais como uma coruja. Mas velo como um pardal solitário, na verdade, no telhado. Pastor, e quais são as características que você pode encaixar em Davi? Antigamente, pelicano, nem grunhia. Depois, coruja. Sai um piada na madrugada, já emite algum som. Depois, pardal. Salvo os senhores, mas eu nunca vi um pardal no telhado sem estar. Piu, 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 piu. Às vezes é fraquinho, mas o piadinho ouvi. Ele não para, ele está ali. Piu, piu, piu. A revoada já passou, mas ele está ali, talvez em busca de um alimento, talvez em busca de uma coisa. E a Bíblia diz no Salmo 84, lembra? O pardal e a andorinha encontrou ninho para si, para a sua prole em seus altares. O que significa isso? Davi diz, a melhor coisa a fazer enquanto eu velo, ou seja, enquanto eu espero a notícia chegar que deu tudo certo, é cantar como um pardalzinho solitário no telhado. Pastor, sim, eu sei que é difícil esperar. Uma das piores coisas no imediatismo da vida é a espera. Pastor, sim. E é interessante comentar isso. Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele. Nós utilizamos o cronos, relógio, calendário, datas. Deus não. Deus utiliza o kairos, a hora dele e o querer dele. Não importa quando. Compreende isso, meu irmão? Deus chega a Abraão e diz, vou te dar um filho. 25 anos se passam para ele receber o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. Pastor, 25 anos esperando, eu não aguento mais, pastor. Pastor, esse tal desse documento, já me fizeram promessa lá no Brasil, pastor. Quando eu vim de lá para cá, Deus usou a profeta e entrou no manto lá e ela me revelou de que eu ia ter esse documento. Pastor, já faz 30. Se chegar a 45, meu irmão, está na Bíblia para você esperar. Quê? 45 anos? Caleb esperou 45, meu irmão. Esperou ou não esperou? Velou. E interessante, perseverando naquilo que havia recebido como promessa. Ou seja, não desisto daquilo que Deus me prometeu. Porque tem gente que já desistiu da promessa aí que Deus fez. Hein? E pastor, em 45 anos chega. Aí eu vou na Bíblia e descubro uma velha que a gente tem que tirar o chapéu para ela. Eu descubro Ana. Esperou quantos anos para o cumprimento? 83. Ela tem 83, porque a Bíblia diz, era ainda a chegar a 84 anos, ou seja, quase aos 84. Ela tinha 83. Ela, que promessa ela tinha de ver a salvação chegar em Israel? Ela e um velhinho amigo dela, Simeão. A Bíblia diz que Simeão foi para o templo, chegou lá, arrumou, acredito, chamou ela e começaram a orar, e de repente o casal entra na porta principal com um pedacinho de gente, com um embrulhinho de gente na mão. O nome do casal, José e Maria. O nome do menino, Jesus. Ele diz, eu posso apresentar, já que vocês querem? Apresenta para nós, velhinho. É o seu turno? É, eu sou do turno agora. Ele pede, mas eu posso ver o rostinho do nenenzinho? Disse, pode, velhinho. Quando ele baixa a mantinha, o meigo nazareno comunica com ele. Rostinho de Jesus. O velhinho diz, agora eu já posso morrer. Eu tenho visto a salvação chegar a Israel. Levantou o menino, agradeceu. E aí, pastor? Esperou 84 anos. Pastor, prova que ele esperou e prova que Ana esperou. A Bíblia diz que ela é da tribo de Assé, filha de Fanuel. Ou seja, o seu pai falou que Jesus ia vir. O seu avô falou que Jesus ia vir. Seu bisavô falou, um dia a salvação chega em Israel. O tataravô diz, fica firme porque ele vem. Eles vinham de um período de 400 anos sem Deus falar. Mas nem com 400 anos, ela não desistiu de esperar. Ela esperava. Por que você está pensando em desistir, meu irmão?
Por que você está pensando em entregar os pontos? Nessa vida de peregrinação, aguarda, espera. Nessa vida que você está vivendo, Deus não utiliza micro-ondas. Deus não utiliza fast food. Não! Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Fica debaixo do tempo de Deus nesta noite. Espera aquilo que Deus te prometeu. É teu! Diz a Bíblia que chega a notícia. Quando chega a notícia, eu acredito que Davi transformou aquele lugar num culto. Já que a gente não tem a presença aqui, mas Deus fala conosco, Deus está comigo, eu estou compondo, existe inspiração, vamos cantar. E começaram a adorar ao Senhor, começaram a louvar ao Senhor. E como um pardalzinho solitário no telhado, ele continuadamente adorou ao Senhor. A notícia chegou e disse: eu prefiro ser um pardal ao invés de um pelicano. Eu prefiro ser um pardal ao invés de uma coruja. Vou cantar. Enquanto as promessas de Deus não se cumprem na sua vida, cante. Aleluia. Mas pastor, sim, encurte o tempo no cárcere, louve. Aleluia. Como é que é? Paulo Silas diz: eu não sei que hora que a gente sai amanhã. Você sabe, Silas? Eu não dou conta de saber não. Disse, já que a gente não sabe, vamos cantar. Enquanto você canta, eu oro. Enquanto você ora, eu canto. Tá bom? Bora. E começaram a cantar. E perto da meia-noite, Deus não aguenta quem canta. Mas pastor, eram dois, você pode sozinho começar a cantar e Deus pode dar um milagre, um livramento acontecer. Minha esposa me acorda esses dias 5 horas da manhã e diz: Deus está me chamando a gente para orar. Eu disse: o que foi, mulher? Deixa eu dormir. Eu disse: não, Deus está chamando a gente para orar. E me empurrou da cama. Eu caí e comecei a orar, meio que com sono e tal. 5 e pouco da manhã. 7 horas da manhã, uma ligação. Meu celular, eu olhei, irmã Lídia. Eu disse: o que, irmã Lídia? Me ligando essa hora, só pode ser problema. Eu disse: alô, irmã Lídia. Ele disse: pastor, estava dormindo, né? Eu disse: ô, irmãs, 7 horas da manhã ainda, minha irmã, desculpa, mas eu ainda estava dormindo. Ele disse: pastor, aconteceu que o meu marido estava indo para o trabalho e um policial pegou ele, pastor. E eu comecei a orar porque ele ligou o telefone e eu comecei a ouvir ele conversando com o policial e o policial arrestando ele, prendendo ele, pastor. Eu não sabia o que eu fazia, eu comecei a orar. Nesse exato momento, Deus desperta a minha esposa, ela me desperta, já era 3 pardalzinho orando. Já era 3 pardalzinho clamando ao Senhor. Eu falei: irmã, me conta a novidade, fala o que aconteceu. Ele disse: pastor, e começou a chorar. Eu disse: o que foi, mulher? Fala logo. Ele disse: pastor, ele já está aqui em casa. Pastor, ele já está aqui em casa. Irmã, não prenderam ele nada? Eu disse: não, pastor, não falaram quase nada com ele, pastor. O policial fez que não entendia o espanhol dele, pastor. Ele está aqui para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Tu é um pardalzinho, pastor, estou sozinho, mas vai cantando, vai adorando, vai orando, que Deus entra com milagre e recebe essa palavra em nome de Jesus.